Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a tua família. Vamos ao capítulo 22 do livro dos Atos dos Apóstolos de Jesus. Capítulo 22. Paulo vai começar a contar, a fazer a sua própria defesa, né? Porque ele havia sido preso e os judeus estavam pedindo a sua morte. Então Paulo disse: Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E, quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E diz: Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho, ou seja, o caminho que ele fala aqui eram os cristãos, né? Que naquela época a religião, o cristianismo, era chamado de caminho, porque Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Paulo diz: Eu persegui este caminho até a morte. Não, mas não a morte dos discípulos, quer dizer, não a morte de Paulo, mas a morte de quem ele prendeu e ajudou a matar. Então ele perseguiu este caminho, o cristianismo, até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados, ou seja, presos, para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho para Damasco, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Antes de ser Paulo, ele era chamado de Saulo. E há quem diga que foi uma homenagem ao rei Saul. Botaram o nome dele de Saulo. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, disse Paulo: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo, que era Jesus. Então disse eu: Senhor, que farei? Veja, né, que Paulo estava indo prender os cristãos de Damasco, trazê-los para Jerusalém para prendê-los. De repente, Jesus se manifesta a ele numa grande luz e numa grande voz, e ele já se rende e diz: Senhor, que farei? Não é? Que essa seja também a nossa atitude, mesmo sem ver Jesus, mesmo sem escutar a sua voz audivelmente, que a gente faça essa pergunta a Deus: Senhor, que farei? E ele nos diz o que fazer. E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via,
disse Paulo, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Ou seja, Paulo ficou cego naquele momento por causa daquela grande luz e foi guiado por aqueles que estavam com ele e levado a Damasco. Damasco era uma cidade. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, isso é Paulo dizendo, e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Então o Espírito Santo falou com ele, né, e falou para ele sair apressadamente de Jerusalém, porque não receberiam o testemunho dele acerca de Jesus. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra. E levantaram a voz, dizendo: Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, o lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. Então, Paulo contou a sua história, né? Disse que era um perseguidor dos cristãos e que no caminho para Damasco, já levando a carta para prender os cristãos de Damasco, disse que encontrou-se com Jesus, conforme nós acabamos de ler. E Paulo contou essa sua defesa até que eles não acreditaram no que Paulo dizia, né? E eles quiseram que o tribuno prendesse a Paulo, né? E diziam assim: tira da terra esse homem, porque não convém que viva. Gritaram, bradaram contra Paulo. Então, o que o tribuno fez? Mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, ou seja, uma tortura, né? Torturaram Paulo para saber por que causa os judeus assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava:
É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Então, até enquanto ele estava falando com o tribuno e com os judeus fazendo a sua defesa, ele não tinha dito que era romano. Quando ele estava sendo açoitado, ele perguntou ao centurião: é lícito a você açoitar um romano sem ser condenado? Porque os açoites, as chicotadas ou varadas que Paulo estava tomando, eram um tipo de pena que o Império Romano aplicava nos condenados. Só que Paulo não tinha sido condenado ainda. Ele estava em fase de investigação, né? E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo diz: mas eu o sou de nascimento. Ou seja, naquela época era possível comprar o título de cidadão romano. E Paulo era romano de nascimento, como ele próprio afirmou aqui. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado, ou seja, o tinha preso, amarrado. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Então Paulo foi parado de receber açoites, e no dia seguinte eles reuniram de novo os judeus para tentar formar ali um conselho para interrogar Paulo de novo, para descobrir, né, o porquê das acusações, para assim soltá-lo ou condená-lo, né? Então, no capítulo 23, nós vamos ver essa nova reunião. Que Deus abençoe você e toda a tua família.